pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal Despertar HSD. Vamos para o vídeo de hoje aqui no Edificando, né? E aqui nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo no conhecimento do nosso Deus em assuntos muito importantes para a nossa vida, como nós temos apresentado. E hoje eu quero mandar um grande abraço para a cidade de Chapecó, Santa Catarina. Chapecó fica aqui a uns 400 quilômetros de Cascavel, lá no estado de Santa Catarina. Receba o abraço de toda a equipe do canal Despertai HSD, tá bom, pessoal de Chapecó? Tá aí registrado o abraço a todos vocês. Bom, desde que eu era criança, eu ouço dizer assim: a maioria tem razão. Você já ouviu esse dizer? Nós temos que cuidar muito com os chamados ditados, né? Tem ditado que ele até tem alguma coisa a ver, mas existe pessoas que eles transformam os ditados em versículos bíblicos, por exemplo. E isso não pode, né, gente? Agora aqui nós temos esse dizer: a maioria sempre tem razão. Como a gente ouve as pessoas dizer isso? Mas quando a gente vai para a Bíblia, nós vemos que isso não é verdade, né? Em muitos casos encontramos na palavra de Deus que a minoria tinha razão. Aqui em 1 Reis, capítulo 18, nós temos o profeta Elias. Eu vou citar os textos e depois, se você se interessar, você lê. Em capítulo 18, lá a partir do versículo 20, Elias lá no Monte Carmelo, né? Naquele desafio com os 450 profetas de Baal. Então nós lemos assim, lá no versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu, isso é, só um, né? Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 profetas, 450 homens. Então veja bem que a desproporção de pessoas, de tanto de pessoas, era muito grande. Elias diz: só eu fiquei, e eles eram 450 profetas. E lá no fim do texto, nós vamos ver, encontramos que Elias tinha razão, porque diante de toda aquela situação, desceu fogo do céu e Deus respondeu a oração de Elias. Quando nós vamos para Daniel, o rei Nabucodonosor fez aquela estátua, todo mundo precisava adorar, todo o povo prostrar diante dela. De repente descobriu que 3 daqueles jovens não havia feito isso: Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles estavam contra ali todas as autoridades, contra o povo, todas as pessoas ali prostraram-se diante daquela grande estátua que ele havia feito. Mas 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, não obedeceram essa ordem. Mais uma vez nós vemos que a minoria tinha razão, porque Deus não aprova que alguém tenha outros deuses, se prostre diante de outros deuses. E aqui, esses 3 jovens foram honrados, esses 3 jovens foram livres daquela fornalha de fogo ardente, né? E eles foram jogados na fornalha porque eles não se prostraram diante daquela imagem, e Deus os livrou. Mais uma vez, a minoria tinha razão. Quer ver mais um caso? Mateus capítulo 7 e o versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram, o que acertam com ela.
Agora o Senhor Jesus Cristo está mostrando sobre os dois caminhos, né? Sobre os dois caminhos. E aqui ele fala aonde que a maioria das pessoas estão. Elas estão no lugar errado, e os que estão no caminho estreito e a porta estreita estão no lugar que é o lugar correto, mas é a minoria que está ali. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com esses dizeres, porque tem gente que ele vai atrás da maioria. Ah, mas onde que a maioria está, eu estou. Aonde que a maioria vai, eu também vou. O que a maioria está falando, eu também falo. Eu vou atrás da maioria. Ele não quer saber se ele tem convicção, se a maioria está certa, se a maioria tem convicção ou não tem. Ele vai atrás da maioria. Onde tem muito movimento, muita gente, então eu vou para lá. Deixa eu ir para lá. Então, gente, a gente tem que ter cuidado com isso. O Senhor Jesus mesmo está dizendo, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ele. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Cuidado, a gente precisa ter as nossas próprias convicções. Se a maioria não quer, se a maioria está por outros caminhos, deixa a maioria para lá. Mas a gente precisa ter as nossas próprias convicções dentro da palavra de Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Veja os textos de novo se você se interessou por isso e observe que em ambos os textos a maioria estava errada e a minoria tinha razão. Cuidado! Cuidado se você anda atrás da maioria, anda atrás das grandes quantidades, achando que isso é que está certo, você pode estar redondamente enganado. Porque muitas vezes a maioria não tem razão. Tá bom? Deus abençoa. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo. E será para sempre. Canal Despertai, o canal da família cristã. Já se inscreveu no canal? Já pediu para alguém se inscrever no canal? Você tem dado o joinha? Legal então. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Verifique esse assunto aí sobre a maioria, tá? A maioria tem razão.